E aí pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai falar aqui no canal sobre química. Os assuntos mais específicos que a gente vai tratar hoje é sobre o atomismo e também sobre a distribuição eletrônica. Então a gente vai trocar uma ideia de forma teórica e não aplicada, e depois eu vou deixar um vídeo que nesse canal eu já ensinei como é que faz a distribuição eletrônica. Foi mais ou menos em 2015 que eu postei esse vídeo e ainda é válido, então depois eu vou colocar esse vídeo aí. Bom, o atomismo, ele é a ideia filosófica usada para explicar o universo, onde uma pequena partícula era constituinte de tudo, isto é, toda a matéria que enxergamos seria constituída por átomos. A ideia inicial veio de dois filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, em meados de 420 a.C. Para Leucipo, a matéria poderia ser dividida em partes cada vez menores, até que a última parte, indivisível, chamou de átomo. Demócrito defendia a ideia de Leucipo e deduzia que o átomo era indestrutível e impenetrável. O significado da palavra átomo, a grosso modo, significa indivisível. Bom, a ideia do átomo ela foi tomar um caráter científico apenas em 1808, no século XIX, por John Dalton. Sua teoria teve como base a experimentação. No entanto, nenhum dos experimentos revelou claramente o átomo. Bom, em 1808 não tem como se esperar muito da tecnologia. Então, por mais que ele tenha realizado um experimento, isso não foi o suficiente para revelar claramente como era o átomo. Então, o modelo atômico de Dalton é muito mais um postulado do que um artigo científico, mas isso tem a ver com a tecnologia da época. Mas ele é sim de caráter científico porque decorre de uma comprovação, diferentemente de Leucipo e Demócrito, que tinham a ideia de que existia a parte última da matéria sem nenhum tipo de experimentação. Então, por conta da experimentação, é que tomou o caráter científico. Isso foi em 1808, no século XIX, por John Dalton. Bom, vocês já ouviram falar na lei da conservação de massa? Ela é proposta por Lavoisier, é um químico francês, onde ele diz que nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Dalton se apoiou na lei da conservação de massa, e seguindo o mesmo princípio, ele propõe que os átomos não são criados e nem destruídos, apenas rearranjados. Beleza? Então o átomo seria uma esfera maciça e impenetrável, assim como uma bola de bilhar, que inclusive é o nome do modelo atômico de Dalton. Esse modelo atômico, esse desenho da bola de bilhar, é só uma analogia, uma comparação de como ele acha que seria o átomo, uma esfera maciça e densa, assim como uma bola de bilhar. Depois de Dalton, a gente tem mais alguns modelos atômicos até chegar no modelo atual. Depois dele veio em 1897 John Thomson, que ele propôs o modelo do pudim de passas, que é esse modelo aqui. Bom, essa parte laranja seria o pudim, ela teria uma carga positiva, os verdes seriam os elétrons de carga negativa, né? Então o pudim representaria o átomo, uma grande esfera densa e positiva, e as passas incrustadas no pudim seriam os elétrons. Então esse é o segundo modelo atômico que vem logo depois do modelo de Dalton. Né? Então o primeiro é 1808, o segundo é 1897, e depois em 1911, Rutherford ele foi propor o modelo planetário. O modelo planetário é aquele onde o Sol representaria o núcleo do átomo e os planetas que orbitam o Sol seriam os elétrons orbitando o núcleo do átomo. Então tem o desenho, a ilustração. Você pode reparar que é mais ou menos parecido como funciona o nosso sistema solar. O Sol no centro, os planetas orbitam em volta, os planetas seriam os elétrons e o Sol seria o núcleo do átomo. Fácil de entender. No entanto, esse modelo ele teve algum problema. Outros cientistas constataram um problema bem óbvio, porque se a gente parar para pensar, o núcleo do átomo ele é positivo, certo? Por experimentações anteriores foi constatado que o núcleo do átomo é positivo e os elétrons são negativos. No entanto, se o núcleo é positivo e os elétrons são negativos, cargas opostas se atraem. Por que, que o elétron ele não cai para o núcleo do átomo? É exatamente essa a alegação que houve de outros cientistas. Eles diziam que o modelo planetário ele apresentava um núcleo pequeno, denso e positivo,
o qual os elétrons de carga negativa que o circundam deveriam cair em direção ao núcleo por conta de suas cargas opostas. Mas a gente sabe, através de experimentação, que isso não ocorre. Rutherford não sabia explicar o porquê que os elétrons não caíam no núcleo atômico. Por que isso não acontece? Niels Bohr, ele é físico nuclear, e ele encontrou a resposta de o porquê os elétrons não caem no núcleo atômico. Então Bohr dizia o seguinte, o que ele constatou? As órbitas dos elétrons têm energia quantizada, isto é, uma energia definida. Portanto, os elétrons eles não cairiam ao núcleo atômico porque não havia variação de energia. Isso explica de forma lúcida o motivo pelo qual os elétrons não caem no núcleo do átomo, certo? Isso serviu de embasamento para Linus Pauling. Os elétrons eles orbitam naquilo que a gente chama de camadas, né? Então ele começa de uma camada mais interna, tem o núcleo do átomo, a camada mais interna, e assim sucessivamente até a camada mais externa, que é a sétima camada. Cada camada suporta um subnível de energia. É o que a gente vai mostrar agora na distribuição eletrônica. Então eu vou colocar o vídeo do... Vocês vão ver como é que funciona a distribuição eletrônica. Assim, dá uma pesquisada complementar em relação ao número atômico, tá? Então agora eu vou sumir um pouco da tela e vai ficar aí para vocês o vídeo da distribuição eletrônica e no final eu volto para a gente conversar mais um pouco. Aqui nós temos o núcleo de um átomo composto por prótons e nêutrons. Na periferia deste núcleo atômico orbitam elétrons daquilo que nós chamamos de camadas. A camada ela pode ser representada por números ou por letras, de forma que a primeira camada, a mais próxima do núcleo, ela é representada pelo número 1 ou pela letra K, a segunda camada pelo número 2 ou pela letra L, e assim sucessivamente, até que chegue na sétima camada, representada pelo número 7 ou pela letra Q, ok? Aqui nós temos o diagrama, lembrando que aqui nós temos, depois das camadas, os subníveis, ok? Então nós temos o núcleo do átomo, composto por prótons e nêutrons. Neste núcleo orbitam elétrons, naquilo que nós chamamos de camadas, e estas camadas contêm subníveis. Esses subníveis são essas letras aqui do diagrama. A letra S, a letra P, a letra D e a letra F. O que isso quer dizer? O que quer dizer estes números que ficam em cima das letras? Exatamente isso aqui. Em toda a letra S, tem junto com ela o número 2, que representa o número máximo de elétrons que este subnível suporta. A letra P é acompanhada do número 6. Também é o número máximo de elétrons que este subnível suporta. A letra D é acompanhada do número 10, que significa que este subnível suporta 10 elétrons. E a letra F, que é acompanhada do número 14, que significa que este subnível suporta no máximo 14 elétrons. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou deixar um lembrete aí no canto direito superior da tela para vocês, da primeira videoaula que nós tivemos sobre química, que trata justamente sobre o número atômico, que é o que vai importar para nós neste momento. Vamos para o exemplo. Nós vamos estudar o elemento sódio, é representado pelas letras Ma da tabela periódica. O sódio ele tem uma massa atômica de número 23 e o número atômico do sódio é o número 11. Isso significa que ele tem 11 elétrons. Então nós vamos começar a distribuição. Sabendo que ele tem 11 elétrons, nós não podemos ultrapassar o número 11, desta forma que vocês acabaram de aprender. Observem a primeira flechinha e ela passa em cima do número 1s2, ou seja, na primeira camada, o subnível suporta 2 elétrons. A segunda flechinha ela passa por cima do número 2s2, que significa que na segunda camada, este subnível S suporta 2 elétrons. Então nós temos que somar os números que estão em cima das letras. 2 mais 2 é igual a 4. Nós não podemos ultrapassar o número de elétrons que o elemento contém, ok?
nós temos que chegar até o número 11. Então nós temos que observar a terceira flechinha agora. O próximo número na sequência é o número 2p6, ok? Então 2 mais 2 é igual a 4, 4 mais 6 é igual a 10. Só falta 1 para nós alcançarmos o número 11. Se você acompanhar ainda a terceira flecha, você percebe que o próximo número é o 3s2. Só que se nós colocarmos o 3s2, nós vamos ultrapassar o número de elétrons. Então, neste caso, basta colocar, ao invés de 3s2, colocar 3s1, que vai dar exatamente o número de elétrons deste elemento que nós estamos precisando, ok? Então, 2 mais 2 é igual a 4, 4 mais 6 é igual a 10, 10 mais 1 é exatamente 11, o número de elétrons que orbita o núcleo deste átomo que compõe esse elemento, ok? Vamos para o nosso segundo exemplo. Nós vamos estudar o criptônio, que ele contém uma massa atômica de número 83 e um número atômico de número 36, ok? Então, nós vamos começar a distribuição eletrônica da mesma forma do exemplo anterior. Nós temos 36 elétrons e nós começamos lá na primeira flechinha. O número 1s2. Na segunda flechinha nós temos o número 2s2, que é a segunda camada. Nos diz que nesse subnível ele suporta 2 elétrons. Na terceira flechinha nós temos o número 2p6 primeiramente e logo depois o número 3s2. Nós sabemos que até aqui nós somamos 12 elétrons, ok? E nós precisamos de 36. Então nós vamos para a quarta flechinha, número 3p6, e o próximo da mesma flechinha, que é da quarta camada, é o número 4s2. O próximo número que nós temos é o 3d10, seguindo a sequência. 20 mais 10 é igual a 30. Faltam apenas 6 elétrons. E o próximo número é o número 4p6. Exatamente o número que faltava. Então, nós fizemos aí a distribuição eletrônica do sódio e do criptônio. Muito bem, eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona a distribuição eletrônica. Se não foi possível entender de primeira, pausa, volta, assiste com calma. E aqui só uma observação para vocês. Bom, tem uma diferença entre a camada de valência e a valência, certo? A camada de valência ela é a camada mais externa do átomo, ou seja, a última camada onde tem elétrons circundando ali. Valência é o número que indica a capacidade que um átomo de um elemento tem de se combinar com outros átomos. Capacidade essa que é medida pelo número de elétrons que um átomo pode dar, receber ou compartilhar de forma a construir uma ligação. Então eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Logo mais eu vou estar postando mais videoaulas aí. Então a química ela é essencial para a gente compreender todas as formas de vida do planeta. Então fica ligado aí no canal que logo mais tem mais vídeos. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais e deixar o seu like. Um abraço e até a próxima.